Queridos irmãos e irmãs da Assembleia, querido Padre Marcelo, companheiro de caminhada aqui na formação, Diácono Silva, querido Padre José Geraldo, reitor deste santuário. Escolhi nesta noite pregar sobre a família, que é um dos pontos fortes da festa de São Benedito deste ano. Porque se tem duas coisas que eu gosto de falar, é de Jesus e de família. Duas coisas que me enchem o coração, falar de Jesus e da família. O Papa escreveu uma exortação apostólica, pós-sinodal, sobre a família. Você já deve ter escutado muito, principalmente o pessoal da pastoral familiar. A alegria do amor, Amoris Laetitia. E nesse documento, o Papa quer expressar para a Igreja Católica a importância desse bem tão essencial na sociedade, no mundo e na Igreja, que é a família. Vocês escutaram a primeira leitura? Um pouco meio chata essa leitura do final do tempo litúrgico, umas histórias um pouco compridas. Mas, resumindo, Antíoco tinha perseguido o povo de Deus. E por perseguir o povo de Deus, o que aconteceu com ele? Ele foi o quê? Castigado. Ainda hoje, Padre José Geraldo, tem gente que usa as redes sociais, que usa das suas autoridades para ofender, para massacrar, para denegrir a imagem da igreja, o povo de Deus. Que o povo do Antigo Testamento era só uma prefiguração do que nós somos hoje. Hoje nós somos o povo santo, a raça eleita, porque nós fomos batizados. E tem gente que ainda hoje usa as redes sociais para tentar denegrir a imagem da igreja. Mas o fim desses é sempre a derrota, pode ter certeza. Antíoco quis roubar o povo de Deus, mas ele que foi roubado, porque ele faltou a graça de Deus e ele foi castigado. Então, a primeira instituição, que é mais atingido no mundo de hoje, é a igreja, e a segunda é a família. É a família. Por isso nós, enquanto povo de Deus, que caminhamos peregrinos neste mundo, devemos arregaçar as mangas, devemos defender, devemos promover, devemos criar, devemos lutar para que as nossas famílias sejam a igreja doméstica, para que as nossas famílias não sejam privadas da graça de Deus, e que as tentações do inimigo não venham destruir as nossas famílias. Devemos lutar por isso. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas querem mudar o conceito de família. Querem mudar o conceito de família. Elizabeth até diz, qualquer, agregação de pessoas é uma família. Isso muitas vezes querendo banir a pessoa do pai, a pessoa da mãe, e vocês podem prestar atenção que esses grandes artistas, cantores, esse pessoal da fama aí, muitas vezes querem ter só um menino, mas não querem constituir família. Não, tendo um menino, um rapaz para fazer um filho, pronto, basta. A maioria deles aí não querem um compromisso familiar. E nós sabemos, principalmente nós padres, que acompanhamos pessoalmente, aqueles que vêm dilacerados, aqueles que vêm marcados à procura da misericórdia, à procura da palavra do Padre, como é difícil a pessoa que não tem o apoio da família. A pessoa que não tem uma família estruturada, como é difícil para a pessoa resistir às tentações do mundo em que nós vivemos. O Papa Francisco, na sua exortação, ele cita alguns fenômenos, alguns fatores importantes da nossa sociedade, em que nós precisamos ter cuidado, porque é isso que atinge as nossas famílias. E são muitos esses
essas mazelas que estão, né, imbuídas na nossa família e que está destruindo a família, a gente sem perceber. São muitos, não são poucos. Ele diz, o primeiro fenômeno é o fenômeno migratório. As famílias, antigamente, vocês sabem, as famílias tradicionais, o pai, aí construía a casa para os filhos, morava ali perto, ou na mesma rua, mas hoje em dia, muitos dos filhos de vocês que estão aqui, foram criados fora de vocês, porque para estudar, para ter um futuro melhor, a gente manda para fora, e é criado pelos outros, sem um vínculo familiar, às vezes vem nas férias, mas é muito pouco, para a gente constituir uma família. Esse espírito migratório, sem falar naqueles que muitas vezes, para sobreviver, tem que ir trabalhar longe, pai longe da mãe, mãe longe do filho, filho longe do pai, né? Esse é o primeiro fenômeno que o Papa Francisco. Segundo, é a negação ideológica da diferença de sexo, a ideologia de gênero, que a todo custo quiseram impor, mas graças a Deus não passou. E a pandemia ajudou. Tem coisas do mal que traz o bem. Antes da pandemia, já tinham descoberto não sei quantos tipos de gênero, não é? Não sei quantos tipos de gênero. Mas nas estatísticas de morte da pandemia, todos os dias saía no jornal, morreram tantos homens e tantas mulheres. Não falava dos outros. Então, a pandemia foi voltar às origens. Deus fez homem e mulher. Né? É o segundo. O terceiro fenômeno que o Papa ressalta é a cultura provisória. O povo que não quer mais compromisso. Às vezes, eu vou fazer a prestação de conta lá da paróquia, todo segundo final de semana de cada mês, a gente faz a prestação de contas, e lá eu digo, esse mês tivemos 20 batizados, casamento, só um. O povo se batiza demais, mas se casa de menos. Por quê? Porque casamento é compromisso, casamento é respeito, casamento é fidelidade, casamento é renúncia, casamento é igreja. E as pessoas não querem mais ter compromisso. E isso é fundamental na nossa vida. E as mulheres são mais bestas, desculpe o termo. Namora, aí o caba diz para a menina, olha, vamos, a gente se junta, depois eu caso contigo na igreja. E a bestada cai. Depois que se junta, ó, nunca mais. Não é verdade o que o padre está dizendo? Então, ó, nós temos que primar por isso. A mentalidade antinatalidade, outro problema sério. Mentalidade antinatalidade. Eu tinha um amigo médico, quando eu digo médico, é para dizer porque o médico tem um salário bom, né? Salário bom. Tinha um amigo médico, ele casou, assisti o casamento deles, depois ele me convidou para almoçar, jantar na casa dele, eu fui jantar, e já estava com 2 anos de casado, eu disse, tá bom de vocês fazerem menino. Ele, nós já estamos pensando e tal. Quando foi na segunda-feira, ele me liguei, padre, não sabe de uma coisa, a mulher fez o teste e está grávida. Beleza. Ele nasceu menino, e ele postou nas redes sociais, meu tudo, parte de mim, eu passo horas e horas acordado, debruçado no berço, olhando para o meu filho, é fruto das minhas entranhas, fruto do meu sangue, Ave Maria, a maior coisa. Aí eu fui visitar, né, levar um anjinho de presente para o menino. Quando eu cheguei lá, eu disse, fiquei muito feliz, você postou nas redes sociais, muito feliz, porque nasceu um filho, pois vocês já vão pensando logo em fazer outro. Sabe o que foi que eu escutei dele e da mulher? Adivinhe? Deus me livre. Ora, a gente diz Deus me livre, é para as coisas ruins. Não vai dizer Deus me livre para um filho. E se é tão bom ter um, imagine tendo 2. Ou tendo 12, como meu pai.
Então, aí o pessoal diz, não, padre, é porque criar menino hoje é difícil. É nada, difícil era naquele tempo, que tinha que tirar água de poço, que tinha que lavar fralda de menino. Hoje em dia tem umas fraldas descartáveis, bota o menino de noite, só tira de manhã, não tem trabalho nenhum, trabalho era naquele tempo. E nossos pais nos educaram na fé, 12 filhos na igreja, 12 filhos, um padre e uma freira e 10 casados, 12. Então é isso que está faltando em nós, tirar essa mentalidade de que o filho é uma maldição, o filho é uma bênção. Quanto mais filho você tiver, mais abençoado. Minha mãe agora tem 91 anos, está dando trabalho, né? Porque vocês sabem, depois, com essa idade, vocês imaginem se fosse só uma filha para cuidar dela. Toda noite tem um que dorme lá com ela. Se fosse só um, cansava na primeira noite. Então, é importante, e eu digo, às vezes vocês podem até sorrir, mas hoje até para a gente morrer, nós precisamos de família. A pessoa que morre sem família fica sozinha no meio da casa, porque os vizinhos vão tudo dormir na hora do velório. Até para a gente morrer dignamente hoje, nós precisamos ter família. Então, é importante isso. O Papa continua destacando algumas outras dificuldades que o Papa ressalta no seu documento. É uma coisa muito séria, falta de trabalho. Muitas pessoas que se casam, constituem família e ficam desempregados. E com o aumento dos preços, cada dia abusivo, com a diminuição do salário, cada vez mais as famílias estão sofrendo o impacto da fome. E nós, enquanto igreja, não podemos cruzar os braços diante disso. Porque às vezes a gente fala, o nosso salário está baixo, o salário... Mas quem faz isso aí, o salário subir ou baixar, são os deputados que a gente vota. E eles estão chegando aqui, batendo nas nossas portas daqui um dia, pedindo voto. Então temos que ter cuidado também na escolha de quem a gente vai votar, porque é importante isso para nós, para que tenhamos salários dignos, né, para manter as nossas famílias. É importante isso aqui também. Outra coisa que o Papa ressalta é o acesso à pornografia das nossas crianças e adolescentes. A facilidade, a internet é tão bom. Lá na minha paróquia, é engraçado, são 35 comunidades, para dizer. E tem delas que é lá dentro da Brenha, que o pessoal subiram numa serra, botaram uma torre, botaram uma placa solar para manter a energia no receptor, para poder ter internet lá na comunidade embaixo. Mas não fica sem internet. Às vezes eu mando folha de cantos litúrgico para as comunidades, que a gente prepara todo mês. Quando eu chego lá na comunidade, a menina diz, não, padre, esses cantos aí nós já baixamos aqui no... Eu já estou atrasado. Né? Então, por um lado, tem a facilidade do acesso à comunicação, mas por outro, tem o risco, não é, do acesso também à pornografia, que tem atingido muito as nossas famílias. Outro problema que o Papa ressalta aqui é a atenção às pessoas com necessidades especiais e os idosos. É outro problema sério nas nossas famílias, porque enquanto o cartão está funcionando e é bom, tem muita gente interessada pelos idosos, mas no dia que o cartão acaba o interesse pelos idosos. Então, é outro problema sério para as nossas famílias. Continua ainda o Papa insistindo a desconstrução jurídica da família e a violência contra as mulheres. A violência contra as mulheres. Os homens que, no São Paulo, quando vai falar do casamento, ele diz assim para as mulheres: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, porque o marido é a cabeça da casa, como Cristo é a cabeça da igreja. As mulheres não gostam muito dessa parte aí não,
Mas São Paulo não para por aí. Ele vai também dar um recadinho para o homem: marido, amem as vossas esposas, do jeito que Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Morrendo na cruz. Então a submissão da mulher não chega nem aos pés da exigência que São Paulo faz para os homens, o amor. E é isso que sustenta as nossas famílias, é isso que sustenta as nossas casas, é isso que sustenta a nossa igreja. Por isso não cansemos de lutar pelas nossas famílias, não cansemos de lutar para que essa essência, né, o Papa João Paulo II ia dizer que a célula mãe da sociedade, da igreja, é a família. E justamente a igreja primitiva, a igreja não começou nas catedrais, não começou nas paróquias. As primeiras missas eram celebradas nas famílias, porque foi esse lugar onde a igreja achou espaço para se edificar e chegar até os nossos dias de hoje para festejar São Benedito. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, nessa festa de São Benedito, nós estamos também vivendo ainda, não sei se o Zé não botou no festejo, porque vai deixar para o próximo ano, o tema do sínodo, né? O Papa Francisco também, outra coisa importante, a escuta. Um Papa que quer escutar a sociedade, uma igreja mais aberta. Quando diz mais aberta, não é uma igreja laxa, não é uma igreja despreparada, descomprometida, mas é uma igreja na sua essência, uma igreja onde lá dentro da nossa família, da nossa sociedade, das associações, da igreja, no mundo, a igreja tem que ser fermento, capaz de levedar essa sociedade. E é isso que os nossos santos padroeiros, no caso aqui São Benedito, nos incentiva, nos orienta, nos chama a atenção e fortifica a nossa caminhada para esse rumo, que as comunidades eclesiais de base, responsáveis dessa liturgia de hoje, né, é a nossa essência. Eu estava pároco ano passado em Bacabal, e o bispo me transferiu de Capinzal do Norte para Bacabal. E eu fui para uma paróquia razoavelmente boa, era só a matriz e 3 comunidades. A comunidade mais distante era 3 quilômetros da matriz. Então vocês imaginem, era quase uma colada na outra. Passei um ano. No final do ano, eu disse para o bispo: olha, eu não estou me sentindo, né, não estou me realizando. E o que é que falta? Eu digo: falta comunidades. E aí o bispo me transferiu para Esperantinópolis. Saí de uma paróquia de 4 comunidades e fui para uma de 35. E eu digo para vocês, é cansativo. Agora há pouco eu estava jantando ali com o Padre Zé Geraldo e o pé dele está dessa grossura. Por isso vocês briguem com ele, cuidem dele, não deixem ele correr demais, amarrem ele. Porque é o segundo dia do festejo, minha gente, ainda tem um bocado de dia, não é? Então cuidem dele, porque ele é muito importante para a nossa igreja, para a nossa comunidade, para as nossas comunidades, para a nossa diocese, né? E nós não queremos velar o Padre Zé Geraldo aqui em Pedreira, não. Nós queremos ele vivo, alegre, animado, contente. Então vocês poupem um pouco o Padre José Geraldo. Lá na minha paróquia também, nós somos mais ou menos parecidos, eu sou mais calmo do que ele, né? Mas todos os dias a gente está nas comunidades, celebrando, vivenciando a fé, tomando chá, atolando o carro, desatolando o carro. É assim a nossa vida. E isso é que anima a nossa caminhada. Quando nós vamos às comunidades e lá a gente sente a presença do Verbo Divino. Quando nós vemos as comunidades, né, fazendo um pequeno enfeite, um pequeno arranjo, às vezes até feinho, mas aquilo tem tanto amor naquele arranjo para receber a Eucaristia e receber o sacerdote naquela comunidade, que a gente nem olha muitas vezes para a feiura ou para os arranjos. A gente olha para a essência da vida divina na vida de cada irmão e de cada irmã. Por isso, queridas comunidades, não desanimem, não tenham medo do coronavírus, porque se vocês têm fé, a gente vence.
todas as paróquias, todas as igrejas, todas as comunidades que o povo cruzou os braços e se deixou vencer pelo coronavírus, quase fechava as portas, né? Eu nunca vi um só dia o banco fechar por causa do coronavírus. E por que as igrejas fecharam? Então, nós não podemos ter medo das tentações do inimigo, e o coronavírus é uma tentação do inimigo. Se cuidar, se prevenir, zelar, não estar batendo perna em rua, isso é. Agora, nossa caminhada de fé, nenhum coronavírus vai abater, porque quem tem fé e quem tem Deus no coração, tudo vence. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.